E uma dica importante para a galera que está escutando, não espera a demanda. Não espera a demanda. Aquilo que sai de você, já acredita naquilo. E desenvolve aquela coisa que você acredita. Você não sabe muito bem o fim que aquilo vai ter, mas faz. Desenvolve, anota, escreve, mostra para as pessoas, comenta. Isso é muito importante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gabriel de Derizio. Olha, já engasguei de novo no seu podcast Marketing News. Hoje eu tô nervoso, tô engasgando porque tem duas pessoas aqui feras na mesa. E normalmente a gente faz o podcast com uma pessoa, né? Mas os dois se completam e eu tô aqui com o Caio e o Thiago. Muito obrigado por estarem aqui. Valeu, obrigado. Eu falei que eu ia puxar o saco de vocês, né? Porque para mim vocês são referência em inovação, né? Toda vez que eu penso em inovação, eu penso em vocês. E hoje a gente vai falar de uma coisa que para mim ainda é muito abstrata, assim, eu não consigo entender muito bem ainda. Eu vou falar muito pouco nesse podcast, quero ouvir vocês, porque o Thiago eu já conheço há mais tempo e ele sempre vem com uma coisa nova, cara. Então eu aprendi de verdade, né? Porque eu só ouvia falar. Aprendi de verdade que era blockchain com o Thiago. Aprendi de verdade que era NFT com o Thiago. De verdade, verdade mesmo, né? Não aquelas coisas que falam na internet e tal, né? E aplicabilidade também. E o metadesign é um conceito que vocês já trabalham há alguns anos, né? E essa metodologia me encanta, assim, de ouvir vocês falando, né? Porque tudo que é inovador me encanta. Então, eu quero falar disso, mas em primeiro lugar, eu queria que vocês se apresentassem, porque eu conheço bem, mas eu queria que vocês se apresentassem para o público. Caio, faça as honras. Pode ser. Você tá bem, cara? Pô, tô bem. Obrigado pelo convite. Fica à vontade, viu? Valeu, aqui é sua casa. Maravilha. Obrigado. Meu nome é Caio Vassão, eu sou arquiteto, né, de formação inicial ou de formação, como falam, né? Que depois que você se forma, você fica meio deformado naquele sentido. Mas cheguei a trabalhar como arquiteto, urbanista, de plano diretor a projeto de hospital, você imagina, eu fiz, assim, escola, escambau. Só que ali eu percebi, ali no final da década de 90, eu percebi que tinha um pequeno buraco nessa história, né? Para quem que eu estava projetando, né? Quem que era essa pessoa que ia habitar os edifícios que eu projetava. E quando eu conversava com meus colegas arquitetos, a conversa era muito superficial, o público tipo tal, né? Se fosse uma casa, você até conhecia, né, o cliente da casa, mas em geral esse cliente era um cara travadão, né, meio difícil. Nossa, que louco. Então você já pensava em para quem você estava fazendo? Então, era essa a minha preocupação. Mas em meus 1990 colegas, você já tinha essa cabeça. Já, com certeza. Mas ninguém falava de UX na época. Então, isso que eu tô... E aí eu fui evoluindo, fui construindo esse jeito de pensar aí, que é o meta-design. Enfim, fui acadêmico há muito tempo, carreira acadêmica outra. Depois a gente fala do meta-design, mas... Fala da sua carreira acadêmica. Ih, rapaz, eu fiz mestrado, pouca gente sabe disso, porque quem me conhece hoje. Eu estudava arquitetura móvel, arquitetura nômade, arquitetura desmontável, né? Imaginasse uma cidade que se transforma o tempo inteiro. Era essa a questão. E o doutorado foi onde eu desenvolvi o meta-design mesmo. O meta-design já existia, eu recuperei uma série de referências, mas aí eu reinventei, né? Porque o jeito que estava não era muito útil, não era uma coisa muito pragmática o meta-design. Era quem sabe uma possibilidade de algo, né? E aí, a partir dali, eu passei a aplicar, depois publiquei um livro a respeito. E me aproximei da comunidade que foi se formando em torno do design como um todo, design thinking, design de serviço. Foi aí que eu conheci o Thiago. Depois, trabalhando em um outro projeto, conheci o Davi, que trabalha com a gente no Movements. E aí, como dizem, o resto é história. Qual que é onde que é legal para as pessoas te acompanharem, Caio? No Instagram, você acha? Pois é, cara. No LinkedIn? Eu sou um cara meio complicado nisso. Pode ser Instagram, pode ser LinkedIn, os dois. Tudo que eu faço de mais novo eu publico nos dois. @Caio Vassão. @Caio Vassão. Só tem outro Caio Vassão que é um primo distante meu, mas vocês vão sacar que não que sou não eu. é. Então E vocês dois são da Movement, né? E eu finjo que eu não sei, né? Falando isso. Eu sei. @Movements Network, né? Movement Network. E fala um pouquinho da Movements, fala de você, Thiago. Pô, legal. Obrigado, Gabriel, pelo convite aí. Prazerzaço estar aqui com o Caio também, com você. O Caio, a gente aprende muito com ele sempre, assim, né? Então, muita coisa que conectou a gente nessa forma de olhar a inovação. Obviamente, eu, Caio, Davi, a gente vem de lugares totalmente diferentes, assim, né? Mas acho que a gente se complementa bem com nossas histórias, assim. E a visão de inovação que a gente tem, que eu acho que nos conecta, assim, né?
Meu background, assim, eu trabalhei em agência de inovação, trabalhei em agência de eventos, agência de publicidade. Aí depois vi que essas agências eram muito pouco inovadoras, assim. A gente ficava replicando o projeto, assim. Em certo momento a gente percebe, né? Era um cuspidor de PowerPoint, assim. Isso. Eu fazia 20 projetos por semana, assim, né? Uhum. Já fui de atendimento, já fui de planejamento. E aí, com essa minha inquietação, assim, né? Esse incômodo, eu fui atrás de ver como que podia fazer as coisas diferentes, assim, né? E aí que eu entrei nesse mundo de design thinking a princípio. Fui conhecer outras metodologias de inovação, fui estudar Open Space Technology lá fora, me interessei muito por teoria das redes também, teoria da cocriação. E, obviamente, caí no metadesign e falei, pô, isso é muito poderoso, assim, né? Uma abordagem para inovação muito poderosa. E aí, eu sou muito cara de pau, conheci o Caio aí também nesse meio de caminho, fui provocando umas coisas também junto com ele, eu falo que eu fiz o curso do Caio umas 3, 4 vezes. Eu fiz o primeiro, eu falei, não entendi muito bem ainda. Fiz o segundo, fiz o terceiro, aí a gente começou até hoje. Até hoje não. Como eu não? sou mais... Mas isso que é legal. O legal é não entender. O legal é você sempre estar se questionando. É que sempre tem mais coisa, né? Isso, exatamente. Mas acho que eu sou tão cara de pau que eu falei, cara, vamos começar a fazer umas coisas junto. Porque aí fazendo você acaba aprendendo mais ainda, né? Enfim. E aí, desde 2018, a gente vem estruturando essa iniciativa do Movements, que ela é muito volátil por projeto, assim mesmo, né? Eu, Davi e o Caio, a gente se encontra e se desencontra em vários momentos durante o ano, assim, né? Então, em 2018 surgiu a primeira possibilidade de a gente fazer uma atividade junto, que foi num evento no Menos 30 Fest da Globo, ali no Nibs Cultural, que a gente construiu uma cidade com 300 pessoas em 3 horas, assim. Então, a gente deu materiais para as pessoas, falou, vamos construir uma cidade aqui. Caraca! Aí a galera construiu uma cidade, foi muito legal, tem um material de vídeo muito interessante sobre isso. E de lá até hoje a gente já fez palestra, a gente já fez cursos. Durante a pandemia a gente voltou a reativar bem forte nossa interação, a gente fez alguns cursos online também. Mas você pulou uma parte, Qual? Que foi onde eu te conheci, que eu acho que você foi ou a primeira ou uma das primeiras pessoas a falar sobre educação de Bitcoin e blockchain. É verdade. No Brasil, cara. É que eu tava nessa vida aqui. É outra vida. É outra encarnação. Nessa exploração de inovação, eu conheci, né? Tomei conhecimento de blockchain, Bitcoin lá em 2014. Cara, uma pausa, é muito importante. 2014. 2014 foi a primeira pessoa, eu lembro até hoje, a primeira pessoa que me falou de Bitcoin. Em 2014, assim, eu falei, você é louco, isso aí não vai funcionar nunca. Então, nós já sabemos que o Thiago está bilionário. Que isso? Né? Se eu tivesse... Se ele começar a investir em Bitcoin em 2014... Eu só ouvi falar e não acreditei nesse negócio, assim. Depois, mas é sempre assim. É sempre assim. Depois eu voltei a olhar com mais calma no fim de 2015, assim. Uhum. E aí olhando mais para aplicação, o que estava rolando nesse ecossistema e tal. E era isso, era uma comunidade muito pequena, assim, ainda, de pessoas falando sobre isso, né? O Ethereum é de 2014. E é uma galera que se conhece, todo mundo se conhece no Brasil. Uma turma, naquela época era desse tamanho. Hoje já tá outro mercado. Eu não tô falando, hoje é outra história, mas Bitcoin no início eram pessoas sonhadoras. Só entusiasta mesmo. Entusiastas, porque né? essa ligação de meta-design, inovação, você cai num conceito que é descentralização, né? Isso. De olhar para isso. Teoria das redes, inclusive, como você falou. E essa tecnologia prometia muito isso, né? Sempre prometeu muito desintermediação, assim. E você teve uma escola, né? Aí a gente percebeu que faltava gente para falar nisso. Formação, mesmo. A gente fez uma escola que chamava Blockchain Academy em 2017. A gente fundou a escola, foi em março de 2017. Aí eu fiquei 4 anos dedicado a essa escola, junto com a Rosine, minha grande parceira nessa caminhada aí. Incrível, Rosine, também. Quero trazer ela um dia. Traz ela. Ela tá meio escondida numa caverna, ninguém sabe aonde, mas você acha ela. Eu acho. E depois foi comprada, né? Aí a gente teve a oportunidade de vender. Bitcoin, né? A empresa existe ainda, mas eu nem a Rosine temos mais nenhuma interferência lá. O mais importante do que vocês dois falaram é entender, através do histórico de vocês, quanto vocês são inovadores, né, cara? E por que vocês estão nessa de meta-design, né? É cara de pau mesmo. Mas mesmo sendo cara de pau, eu acho que eu também sou cara de pau. Eu acho que é o desconforto de você se colocar numa situação
de inovação, né? É muito desconfortável. É muito. Mas é legal isso, né? Dá uma adrenalina, vicia, né? Também. Eu percebo que vocês sempre estão nessas, né? E aí surgiu o metadesign ali no doutorado, né? Do Caio, e um tempo depois você conheceu através do Caio. E aí vocês começaram com a Movements e começaram com os cursos, né? De metadesign, mas isso me interessou muito, porque a aplicabilidade é assim... Meu, dá pra você aplicar em qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo de situação. Dá para aplicar até no setor público, por exemplo. Sim, né? sim. Temos aplicado. Então, temos um exemplo até. Então, a gente vai falar disso, mas antes eu preciso fazer a pergunta chata, né? Que vocês já devem ter respondido muitas vezes. O que é metadesign? Porque nem chato, é super divertido. É que dá, Não vou nem arriscar essa. É que dá 1 hora a resposta. E dá para responder de 1000 maneiras diferentes, né? Sim. Vamos tentar curto. Curto e grosso, vamos lá. Então, tem 1000 maneiras diferentes de você responder aqui a metadesign, né? Mas talvez a mais simples é projetar coisas das quais você faz parte. Tá. Então, você faz parte de uma empresa, está tentando reprojetar essa empresa, repensar como ela é. Você faz parte de uma cidade, você quer repensar como essa cidade funciona, por aí vai. Uma economia, processo econômico, processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem. Em geral, eu estou repetindo muito a palavra processo, né? Porque em geral tem a ver com processos e menos coisas, né? Coisas Mas estáticas. É sempre repensar, Caio? Ou pode ser criar do zero? Pode, mas o que é criar do zero, né? Não existe, né? Tem alguma coisa que não sempre existe. parte de algo. É verdade. E essa é a provocação do metadesign. Não tenta ir para um lugar que você não está. Você está ali e começa de onde você está. Então, que a gente faz isso direto na vida, né? Inclusive, pode aplicar em psicologia, por exemplo, metadesign. Que é onde você está. De que rede você faz parte na sociedade, os seus grupos de afeto. Isso para psicologia pessoal. Você pode ir para psicologia, para cultura organizacional, por exemplo. Que tipo de práticas cotidianas acontecem aí? E que tipo de mudança você gostaria de imprimir? Porque sempre o zero, começar do zero, envolve uma devastação. Então, por exemplo, aplicando a urbanismo, tradicionalmente você fala com qualquer engenheiro e fala qual a primeira coisa que você faz. Terraplanagem, né? Por exemplo. Terraplanagem é o famoso limpar o terreno. O que é limpar o terreno? Você perguntar para o ecologista o que é limpar o terreno, Nossa, é devastar o terreno. É verdade. É tirar a vida de lá. Você fala, por quê? Não precisa. Não dá para construir com o que já tem? Né? Aí, chegamos no ponto. Que aprender. Parte... Já pegou. Aprendi. É isso aí. Parte, o que você já tem? E a partir do que você tem, você é capaz, inclusive você é capaz de fazer mudanças radicais, que é irreconhecível que surge depois. Você fala, nossa, com certeza partindo do zero. Não, a gente nunca parte do zero, a gente parte de algum lugar. Que lugar é esse? E aí tem 1000 técnicas para lidar com isso. Eu sempre vou puxar para o marketing, né? Você falou de psicologia, de arquitetura, urbanismo, mas dá para fazer muito isso em empresas, né? E dá para você rever posicionamentos, estratégias de marketing, pensando, porque assim, a nossa maior barreira, Thiago, é quando eu chego na empresa, ela tem uma cultura organizacional ali de 50 anos estabelecida e o marketing ele tem que mudar algumas coisas, né? Então ele tem que repensar algumas estratégias, né? Sim. E como que o metadesign ele lida com esse tipo de situação, assim, né? Pô, é uma pergunta bem bacana. Vou arriscar aqui responder. Porque a conversa sobre inovação dentro de corporações é uma conversa delicada mesmo, né? Não é uma conversa simples. Quando você está falando de inovação incremental, que a gente fala, né? Pô, vou melhorar um produto, vou melhorar um serviço, vou colocar um sabor novo de chocolate, vou colocar uma amêndoa nesse chocolate. É uma inovação que não exige, talvez, uma complexidade de conversa tão grande. Assim. Deveria. E é muito valorizada nas grandes organizações, esse tipo de inovação. Com certeza. E ela deve ser mesmo. É importantíssimo que se faça isso, né? Não é uma coisa que não deveria acontecer. Mas quando você começa uma conversa nas organizações sobre uma inovação mais radical, assim, né? Mais organizacional, mais cultural, muitas vezes as empresas levam como uma ameaça mesmo a elas, né? Porque você está questionando o modus operandi da própria empresa, da própria organização, né? Então, começa a ser uma conversa mais difícil que não se sustenta mais com pouca gente. Você precisa colocar mais gente no processo. Você precisa colocar mais pessoas conversando, mais mentes trabalhando, mais diversidade pensando naquele ecossistema, né? Então, a gente usa algumas técnicas assim que faz isso acontecer de uma forma mais, que a gente entende, né, ser mais eficiente e bastante produtiva, né? A gente
tem uma ferramenta que chama mapa de ecossistema, né? Que você começa a mapear o ecossistema que aquela empresa, aquela organização está funcionando. Então, aonde ela está, com quem que ela se relaciona, órgãos reguladores, clientes, fornecedores. Você começa a fazer um mapeamento de tudo aquilo. Certo. E ali você começa a identificar pontos de atuação. Onde eu posso melhorar um processo, onde eu posso melhorar um sistema, onde eu posso atuar que eu não atuo hoje em dia. Esse né? ponto de melhoria é uma pessoa que trava, né? Porque acontece muito, né? Sim. Eu já me deparei muito com isso na minha carreira, acho que muita gente está ouvindo, vendo, já se deparou, que você quer inovar, você quer mudar alguma coisa mais estrutural, aí a pessoa fala, pô, mas a gente já está fazendo 30 anos desse jeito, né? Hoje em dia eu acho que menos, antigamente a gente tinha mais esses entraves, né? Hoje em dia já a cultura das empresas já entende que assim, se eu não inovar, vou morrer, né? Mas não é questão só de inovar porque senão você vai morrer. É inovar porque você vai abrir novos horizontes também, né? Tem uma coisa engraçada, a gente está vivendo uma mudança histórica profunda que as pessoas não percebem muitas vezes, né? A gente já está numa era pós-industrial. E o que significa isso, né? Se você pergunta para um gestor de uma fábrica, o que é sucesso? Sucesso é você montar uma linha de produção, né? Estabelecer um processo produtivo e repetir aquilo o máximo que você puder para você ter lucro. Assim que você tiver o break-even, né? Break-even é quando o custo de investimento está coberto. Certo. Você cobriu. A partir daí é lucro, em tese, né? Simplificando um pouco isso. É o break-even, né? Quando a curva de custo e lucro se cruzam ali. Agora, você pensa no mundo pós-industrial, você repetir, quer dizer que você está entregando a mesma coisa. É isso que a empresa quer? Ou, na verdade, justamente o contrário, é descobrir a cada momento a outra coisa, uma coisa diferente. Hoje em dia, a ideia de sucesso não é você ter 1 milhão de cópias exatas do mesmo produto, entregues do mesmo jeito. Mas é você ter um relacionamento mais sofisticado com o seu público, você ser capaz de aprender com o público. E até uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? Quem produz e quem consome está muito misturado, entremeado, né? Muitas vezes é a mesma pessoa. Né? Todo o público relacionado ao entretenimento, o pessoal fala de fanfiction, por exemplo, hoje em dia. Basicamente isso. Quem produz e quem consome, muitas vezes é a mesma pessoa, o mesmo público, né? E esse mundo pós-industrial não tem mais o operário que fica na fábrica, né, o dia inteiro. Não tem, né? As pessoas não sabem, mas menos de 15% da população brasileira trabalha em fábrica. Menos de 5% trabalha em agricultura, pecuária, mineração. O resto está nas cidades trabalhando em serviço e comércio. Portanto, é público consumidor e é público produtor ao mesmo tempo. Então, como desenhar situações interessantes para isso? Você vai cair na inovação quase que automaticamente. Não é só uma estratégia de sobrevivência, é uma estratégia de cotidiano, uma estratégia de... Bom, e qual seria a opção? É o contrário. Se você conseguir convencer a pessoa disso, essa figura que estava travando, Gabriel, ela vira seu aliado, né? Então... E eu gosto de falar muito aqui no podcast e tal, da ideia de democratizar os conceitos, né? Porque vira e mexe nasce um termo novo no marketing, no business, né? Eu acho que o último muito falado é ESG, enfim, surgem termos novos, tal, muita gente fica achando assim, pô, eu não entendo o que é isso e tal, mas a gente como professor, a gente tem o papel sempre de traduzir, né? E quanto mais pessoas entenderem o que meta-design, melhor, né? Para a própria carreira, para as empresas, né? Eu consigo aplicar meta-design numa empresa pequena? Com certeza. Essa provocação que o Thiago fez, assim, tem coisa que não precisaria, né, no marketing. Mas se você quiser cutucar... Melhora. Porque porque assim, um outro jeito de entender o meta-design é você trabalhar com sistemas complexos, sistemas móveis, coevolutivos, evolutivos. Aí você fala, pô, um copo, por exemplo, um copo não evolui nada, o copo é um troço de vidro que está lá, se quebrar eu trituro e injeto e faço outro copo. Evolui. Mas se você olhar para o copo e entender o jeito que você bebe, onde é que guarda, por que você bebe, aí você faz o copo drink, Stanley, né? O próprio, por exemplo. Não surgiu do nada, né? O que vem depois do copo Stanley, exatamente, né? Então, tem coisa, com certeza. Então. Mas aí que tá, né? O conforto, a zona de conforto, a gente tem que brigar sempre contra, né? Exato. Difícil isso, porque chega uma hora que você fala assim, pô, mas já inventaram tudo que tinha que inventar. Não, já tá tudo bem, time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que Nossa. Então, essa é a questão, né?
Então, se você olhar para o mundo eu hoje, odeio né? isso, velho. Então, se você olhar para o que aconteceu em Manaus, por exemplo, né? Exatamente. Uma cidade que foi construída num período histórico maluco, achava-se que a melhor coisa era devastar a floresta. É uma cidade voltada para dentro, que ignora a floresta, ignora o rio. Eu estava lá faz um mês atrás, a cidade pegando fogo, né? Não literalmente, né? O entorno todo pegando fogo, a cidade defumada. E as pessoas em crise, sem saber que uma crise hídrica absurda, né? 30 metros de queda em um mês. É a crise climática que a gente está vivendo. Então, não é que tá tão bem, né? O time não está ganhando tanto. O negócio Então, às vezes é back to basic, né? Voltar pode um ser. pouco, né? Ou perceber qual é o próximo passo. Aí que vem a inovação, né? Qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer? É porque também não dá para destruir a cidade, começar do zero, de novo. Exato. Então, como a gente transforma Manaus em outra coisa? Dá para pensar. Manaus era uma cidade, eu não quero entrar nos assuntos, a gente só fala de Manaus também, ou da Amazônia, que é outra paixão minha. Mas Manaus era uma cidade de barcos, era uma cidade flutuante e uma cidade de palafitas. Que no imaginário do desenvolvimentismo do meio do século XX era, não, isso é favela, é feio, não pode. Sim. A boa é casa de concreto no meio da terra firme. E aí tirou-se aquela... Eles tinham uma relação simbiótica com o rio. Hoje em dia eles nem sabem que tem rio ali. Só sabem quando o rio caiu 30 metros. 30 metros são 10 andares de água que foi embora da bacia amazônica. Quer dizer, é assustador. Agora, tem o rio. Porque não tem como Tá chegar faltando alguma coisa aqui. Não chega comida aqui, porque não tem que vir pelo Mas rio. isso tem tudo a ver com o que você falou, né? De não criar do zero, né? É lógico. Que De tem a você volta? não chegar ali, terraplanar e começar tudo, Exato. né? E se a gente for ver, tudo que vocês estão falando eu consigo correlacionar a empresas que estão em crise porque não se adaptaram em certa situação. Então, pandemia, vamos lá. Vamos para a pandemia, que foi quando eu conheci o Thiago. Aliás, é muito engraçado, porque a gente não se conhecia ao vivo, mas a gente se conhece 3 anos. Primeira vez hoje. Primeira vez ao vivo. O susto do 3D, né? Eu falei, Gabriel, como você é alto, E bicho? eu falei, como você é alto, Thiago? Porque a gente só se vê sentado, né? E aí, tipo, na pandemia, aconteceram diversas situações de mudança de comportamento, de consumo, de mudanças de hábitos, né? Que fizeram com que empresas tivessem que se adaptar muito rápido, com o carro andando, né? Trocar a roda com o carro andando. E também surgissem novas empresas para novas necessidades, né? Quando a gente fala de marketing, a gente sempre está olhando para a necessidade, atender a necessidade, né? Gerando lucro. Então, o consumidor tem essa necessidade, vamos atender. Mudou, vamos atender. Mas nem sempre a empresa tem essa rapidez, até pelos processos, né? Então, o metadesign eu vejo muito aplicado a uma empresa que não conseguiu se adaptar a uma mudança também, né? E perceber essa mudança e como se adaptar, né? Vamos dar um exemplo. Assim, Kodak, por exemplo, né? Sim, pô. Você entende? Tem vários. Tem um exemplo legal da pandemia que a gente participou também a gente fez um projeto, assim, muito interessante, assim, foi bem robusto, assim, né? Quando estourou a pandemia, a gente foi contactado pela Secretaria de Agricultura aqui do estado de São Paulo, né? Interessante. Foi bem legal. E aí tinha um risco do CEAGESP. O CEAGESP era um lugar que concentrava muita gente, né? Os vendedores, os compradores. E não podia faltar abastecimento também, né? E eles deram um desafio pra gente, assim, falou, vamos construir um CEAGESP digital. A gente precisa digitalizar esse CEAGESP. A gente precisa manter as relações funcionando sem um espaço físico, assim, né? Então, na época estava a Teca, estava a Rosine também no projeto. Foi um projeto bem bacana, assim, no meio daquele turbilhão que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A gente começou a desenvolver esse projeto. E no processo, a gente usou todas as técnicas de metadesign. Eles não sabiam que a gente estava fazendo isso, mas a gente estava aqui, desse lado, fazendo todo o mapeamento de ecossistema, todas as relações. E quando a gente apresentava isso para eles, era meio que um ahá para eles, assim, né? Tipo, é isso. Como que ninguém pensou nisso antes? E a gente desenhava aquilo de que era a forma vida visual. deles, né? Era o que eles estavam... A gente tinha acabado de chegar ali. A gente só mostrava, é isso que estão fazendo? Nossa, finalmente alguém explicou pra gente isso. Eu falei, mas vocês contaram pra gente essa história. É só uma forma de mostrar. É uma forma, é o que é o mapa de ecossistema, que é incrível. Exatamente. Mas vocês atuam como consultores, né? Sim. Mas eu acho que dá pra gente aplicar como um profissional de marketing dentro de uma empresa. Ou um profissional de inovação dentro de uma empresa, com certeza. Com certeza, claro. Eu acho que tem, né? O que eu acho que uma pessoa dentro de uma empresa, dentro de uma agência, dentro de
de uma organização que quer pensar em inovação tem que pensar muito no ambiente, assim, pensar em construir um ambiente que possibilite pensar diferente, assim, né? Então, pode ser a gente fala muito de uma bolha criativa dentro da empresa, assim, né? Como é que você pode começar criando um grupo, 4, 5 pessoas mesmo, que comece a conversar sobre inovação e que comece a conversar sobre o futuro. Várias áreas. Pode pegar um de cada área, começa a fazer um encontrinho por semana, assim, pô, como é que vai ser daqui para frente, né? O que tem de tecnologia? O que a gente precisa aprender? É um super começo, assim, né? É uma técnica que a gente usa de facilitação, mas que dá para fazer de forma autônoma também. É só organizar a agenda direitinho e aquilo vai criando forma. E as próprias pessoas que estão participando desse processo começam a identificar oportunidades, começam a identificar caminhos possíveis para o futuro, novas tecnologias, defasagem, por exemplo, que a empresa precisa ir atrás, aprender. Criar um corpo, uma inteligência coletiva ali que comece a conversar e naturalmente vai emergir coisas interessantes assim. Tem processos de facilitação que ajudam muito, é isso que a gente propõe, né, como consultor, né? Mas é basicamente isso. Quando você falou back to basics, é isso. Seja mais simples, assim, começa a conversar e começa a criar um ambiente propício para inovação, assim. E permita que isso aconteça, né? Permita que isso aconteça. Não atrapalha. Exigindo mágica do nada, assim, deixa acontecer. Atrapalha pouco. Tem muito de uma liderança tradicional nas empresas que fala que é o famoso ordem dada, ordem cumprida, né? E aí você fala, calma, a gente tem que processar, temos que ponderar um pouco. E aí o cara não quer se envolver, ele só quer resultado. Eu falei, mas senta aqui e conversa junto. Exatamente. Participa do processo, desce do pedestal e vem bater papo com o pessoal. Coisa de coisa que se resolve assim numa tarde, coisa que demora meses para andar, quando as pessoas finalmente se disponibilizam a conversar. E é que a facilitação ajuda muito, que muitas vezes você se esconde na conversa também, né? Isso também é meta-design, você desenhar a maneira que as pessoas estão interagindo no dia a dia ali. E você destrava umas coisas de maneira super simples, muitas vezes. É o jeito que a pessoa está falando, é o momento que ela falou, se ela anotou, se ela não anotou, se ela expôs, se você convidou ela a se expor de uma maneira e depois ela guardar aquilo para se expor de novo. Aí tem 1000 técnicas, né? Quem trabalha em facilitação conhece isso. Né? Ô Caio, a gente nunca conversou muito, mas tem uma coisa que me dá raiva às vezes, que é a pessoa falar assim, porra, marketing é simples, qualquer um faz. Inovação é simples, qualquer um faz. E não está errado, você está certo, qualquer um faz marketing, qualquer um pinta uma parede, qualquer um faz qualquer coisa. É claro. Mas você tem uma vida, e o Thiago, estudando inovação. E tudo que vocês estão falando para mim é método. Porque eu estudei inovação uma época, para umas matérias que eu ia dar de marketing, e eu me deparei com a história das heurísticas e dos vieses, e da história do Eureka, né? Eureka, tive uma ideia. E eu percebi que todo o conceito que eu tinha de inovação vinha de invenção. Que era um cara sentado assim, ó, olhando para a parede, do nada acende uma lâmpada. A história é boa, né? E aí tem uma questão também da inovação e da invenção como construção de uma coisa divina, né? Que você divinamente recebe a intuição. Baixa o santo. Baixa o santo, exatamente. Chegou a ideia, e não é. Pode ser. Pode até ser, uma inspiração nunca é desprezível, mas é que não é só isso, né? Pode ser uma vez na vida, duas. Pode ser todo mas o dia, que você está falando é de inovar todo dia, com método, né? Olha, nesse momento eu estou apoiando uma iniciativa que tem um líder lá, que é um cara interessantíssimo, que é o cara de uma ideia por minuto. Isso também é um problema, porque ele não consegue levar adiante nada do que ele está fazendo. É desesperador. É verdade. Você não conhece pessoas assim, que são... Você falou, me veio uma pessoa aqui, né? Então, é uma torrente de ideias, você fala, e muitas boas, muitas mais ou menos, muitas ruins. Mas aí eu falo, amigo, temos que pousar isso aí, vamos tentar. Porque às vezes uma ideia demora uma vida para você executar bem. Sim. Uma ideia. Sim. Olha, eu falo para muita gente que eu continuo fazendo o mesmo projeto faz 25 anos. Exato. Que é um projeto do que vai ser a cidade do futuro, que era o meu trabalho de graduação. E aí eu estou pegando só aspectos diferentes e desenvolvendo. Como as pessoas interagem, que tipo de tecnologia as pessoas usam para habitar, fabricação digital, a ideia de que uma cidade não precisa ser um lugar, ela pode ser uma relação com o ambiente. Enfim, eu vou pegando aspectos. Pô, eu tô felizão, talvez 25, pô, tá no mesmo projeto? Mas o projeto tá bem legal, tá bem interessante. Mas tem uma coisa do metro que você falou que, assim, qualquer um pode fazer? Pode. Aquela coisa de pintura moderna, né? Tipo Jackson Pollock, aquele cara que joga tinta na parede ou no chão. Fala, pô, isso aí o macaco faz.
Mas não fica tão legal. Não. E o que aconteceu? O que ele tem de diferente, né? Qualquer um faz qualquer coisa. Qualquer um faz qualquer coisa, é só você se disponibilizar. O que a gente fala muito é que como é que você acessa isso e você consegue entrar em relação? Estamos falando de inovação, né? Inovação em relação com invenção. Invenção é uma invenção, o cara tem uma invenção legal. E enquanto aquilo não for para a sociedade, não participar do cotidiano das pessoas, você não entender como aquilo transforma a vida das pessoas, aquilo ainda é uma invenção só. Ela se torna uma inovação quando ela entra no cotidiano. E essa entrada não é só uma entrega. Veja o copo, use o copo, bote água e acabou. O cara vai descobrir usos para o copo que você nem imagina. É aí que a inovação acontece. E você tem que estar em diálogo para descobrir o que o cara fez com o copo. Isso tem tudo a ver com redes sociais. Não sei se você sabe, mas no Brasil a gente inventa usos diferentes para as redes sociais, né? Subverte. Então, por exemplo, o Facebook veio para o Brasil com uma proposta e a gente ajudou a desenvolver o Brasil muito Messenger, né? Eu já ouvi os caras falando. Então, o brasileiro, eu acho que é um povo muito inovador, né? E criativo, que tem diferença entre criatividade e inovação. Se vocês quiserem falar, mas eu queria perguntar uma coisa pro Thiago, que eu gosto de provocar ele. Você acha, Thiago, que existem pessoas mais inovadoras que outras? Eu acho que tem ambientes. Não acho que tem pessoas mais ou menos assim. Eu acho que se uma pessoa participa de um ambiente mais inovador, ela vai automaticamente não, mas com a relação com outras pessoas, ela vai potencialmente aumentar a sua criatividade e sua inovação, assim, né? Se você coloca uma pessoa super inovadora num ambiente muito fechado, provavelmente ela não vai conseguir atuar tanto, né? Tava pensando você falando sobre essas ideias eurecas e que vem do nada, assim, não é do nada, né? Você pensar onde estava esse cara aí? Com quem que ele estava conversando nos últimos meses, nos últimos anos? Com quem que ele estava trocando carta ali? Com um monte de gente. Não estava numa caverna. Ele não estava numa caverna. E tem duas situações que você tem grandes ideias. Ou dormindo, aí você acorda e tem que anotar, porque foi um momento ali de relaxamento ali, ou tomando banho, né? Então, vem às vezes nesse momento de ócio, assim, né? Que você dá uma tranquilizada. É o único momento que você não faz nada hoje em dia tomando banho, né? Exato. Não faz nada, você está tomando banho. Mas é o único momento que você está fazendo só aquilo. Muitas pessoas, assim, eu pergunto para os meus alunos, né? Eu falo, tem algum momento que você consegue se desconectar? Os caras de 19, 20 anos. Nossa. Eles falam, não, no banho eu não consigo. Eu coloco série para assistir. Total. Eu falei, não, então tenta pelo menos no banho. Desliga a luz. Toma um banho de sente o seu corpo e a água passando por eles. Aí do nada você vai ter umas ideias. Nossa, de onde veio, né? Isso é muito importante. Lembrei de um livro. O ócio é muito importante. Lembrei de um livro de uma moça que ela chama Amy Whittaker. Ela... Acho que você já comentou. The Art Thinking, ela chama. Não lembro agora, depois eu posso pegar o livro. Mas ela fala muito isso, de trazer... Ela fala, quanto tempo demora para um artista fazer uma obra? Às vezes são 30 anos. Às vezes é uma vida, às vezes nem acaba, né? O cara nem consegue acabar a obra numa vida, né? Então, esse processo criativo, ele pode ser um tempo infinito, assim, né? Um tempo infinito. A gente tem que trocar nossa relação de olhar para essas coisas com imediatismo, assim, né? As coisas têm um processo, tem um amadurecimento. O processo de inovação é isso também, né? Essa coisa de olhar para o contexto que o Thiago falou é bem legal. Falando de arte ainda, que acho que tem uma relação muito próxima com inovação. Os antropólogos provocam o pessoal que trabalha com história da arte, curador, etc. Falam assim, olha, não olha para a obra, olha para o conjunto. Olha para um monte de coisa que esse cara fez ao longo da vida. E os antropólogos provocam, olha, a obra do cara não é aquela pintura, é o conjunto das várias pinturas, esculturas, cartas, rabiscos que o cara fez. Na hora que você olha, aí você fala, aí você vai entender aquele cara. A cabeça dele. Como que ele evoluiu, por aí vai. E eu falo muito que trabalha com inovação, olha, inovação é um processo, significa o quê? Começa já. Porque você engajado nisso, tem muito a ver com a arte também. Pois um amigo meu queria entrar para o mundo da escultura, perguntou para um outro colega, que era curador, falou assim, pô, como é que eu faço para expor, né? A gente era moleque, 20 e poucos anos. Ele falou, legal, me mostra o seu catálogo, o seu portfólio. Eu falei, não, eu tô começando agora. Eu falei, então você não vai expor nada. Enquanto você não tiver feito alguma coisa, não tem como você expor. Então, a primeira coisa é fazer. E aí fazer o quê? Fazer para você, fazer para pessoas próximas. Aí você vai tudo na vida, né? Em tudo. É bem uma atividade, é quase que um artesanato cotidiano de você sempre produzir alguma coisa. E uma dica importante para a galera que está escutando, não espera a demanda. Não espera a demanda. Aquilo que sai de você, já acredita naquilo. E desenvolve aquela coisa que você acredita. Você não sabe muito bem o fim que aquilo vai ter, mas faz. Desenvolve, anota, escreve, mostra para as pessoas, comenta.
Isso é muito importante. Isso tem tudo a ver, até com esse podcast. Esse podcast não tem objetivo nenhum comercial, nem nada. É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu estou fazendo e vendo no que vai dar. Né? O que vai acontecer? Não sei. Não sei, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Porque hoje as pessoas criam, e eu estava imerso nisso, numa tendência, num mindset ali, de criar com algum objetivo, sempre. Principalmente financeiro, né? O que isso vai me trazer? Não sei, cria, né? Eu vi uma menina no TikTok, Thiago, que eu fico falando pro Thiago usar TikTok, que ela criou um método que ela chama, que é um método dela, mas não é dela, né? Ela é de um livro, tal, que ela falou que ela procura fazer alguma coisa totalmente diferente do que ela está acostumada a fazer por mês. Então, do nada, ela se inscreveu num curso de escultura. Ela nunca nem desenhou, ela não sabe fazer. Mas ela se inscreveu, ela deu risada, ela encontrou pessoas, ela teve ideias. Então, fazer coisas diferentes, né? Tem muitas coisas que favorecem a inovação, mas tem muito que desfavorece também. Então, hoje a gente está num contexto humano que a gente está viciado em dopamina, né? Então, a gente está viciado nas redes sociais e ter aquela sensação de receber, né? Algo em troca muito rápido, né? E eu vejo que os ambientes inovadores e a aplicação do método de meta-design tem uma coisa essencial, que é você parar e dar foco naquilo. Você tem que ter espaço, né? Vamos dar foco agora, vamos pensar nesse problema? Então, é muito desafiador no momento que a gente vive, né? E você escolheu o foco intencionalmente. Porque tem hora que você quer ver um negocinho, tipo, você quer ver um detalhe. E tem hora que você quer ver o contexto, quer ver... E você saber que você está abrindo e fechando o foco. Eu fico impressionado, especialmente a molecada, né? Que o foco é dado pelo momento e pela coisa, assim, muita intenção. Então, apitou um troço no celular, o cara já está focado no celular, vendo a resposta e acreditando que também está aqui com o periférico, escutando as pessoas. Ele está um pouco perdido. Aí alguém chamou a atenção e berrou a volta dele, ele abre o foco. Que nem uma criança, né? Que não tem essa capacidade intencional de focalizar. Foco fechado, foco médio, foco aberto. Como que a gente escolhe isso, né? Isso é bem um pensamento de meta-design. E existem grandes questões humanas hoje da pessoa, que eu vejo isso replicado no mundo inteiro, a pessoa sentir que não consegue dar sequência a projetos, finalizar as coisas, por conta da falta de foco que a gente tem com o mundo digital, né? Eu acredito também que o meta-design pode ajudar na vida, né? Na vida da pessoa, né? De conseguir dar métodos para ela entender processos e até inovações e até o final. Como você falou daquela pessoa. Começa e não termina, né? Não, entender onde ela está, com quem que ela está interagindo, quais caminhos ela tem, que redes que ela se conecta. Isso tudo é um pensamento que a gente já teve exemplos nos nossos cursos que as pessoas aplicavam o que a gente falava na vida delas mesmas, assim, tipo, onde eu tô, com quem que eu falo, aonde eu tô trabalhando, para onde eu vou. Explica um pouco mais disso, que é curioso, isso das redes, né? Exatamente. Tem uma atividade que o Caio, ele pode falar muito melhor que eu, obviamente, mas eu vou dar um pitaco, depois você me corrige aí, que a gente faz uma atividade durante o curso que é a mesma pessoa desenhar o dia a dia dela, assim, né? Onde ela está, como que ela se locomove, para onde ela vai, que pessoas que ela encontra no dia a dia, onde ela fica, onde ela trabalha, onde ela estuda. E isso começa, só de ela fazer isso, ela começa a visualizar outras possibilidades, né, de interação, né? E ela pode, e muitas vezes acontece, né? Preciso encontrar mais gente no meu dia a dia. Eu só estou fazendo isso, saindo de casa, indo pro trabalho e voltando para casa. Eu preciso encontrar alguém no meio do caminho, assim, né? Enfim, começa a ter reflexão da vida mesmo, né, cara? Sim, total. Eu acho que é justamente isso. Uma das técnicas importantes é você evidenciar aquilo que você achava que você sabia. Então, quando você faz isso que o Thiago descreveu, né? Que é desenhar o dia a dia da pessoa, tu sabe que está vivendo o dia, você sabe, né? Não sabe? Aí você pergunta, o que eu fiz ontem mesmo? Um monte de gente está sentindo isso, especialmente pós-pandemia, né? O que eu fiz ontem mesmo, né? E fica essa coisa, nessa geleia mesmo, sem saber onde é que está. E quando você começa a tomar consciência daquilo que você está fazendo, você também pode escolher de maneira mais intencional. É isso que eu gostaria de fato viver.
E você perceber que você pode registrar essas coisas de um jeito muito mais leve, tranquilo, divertido até, e brincar com essa coisa. Esse artefato que você vai criando, que é justamente esses diagramas, desenhos e objetos, em que a pessoa começa a entender, fala assim, tá, porque ela pode voltar depois, né? Não é só que ela falou para alguém, pô, Thiago, amanhã a gente vai fazer tal coisa, vamos, beleza. Não só colocou no calendário, também na agenda, mas também ela criou uma outra representação, que aquilo permite que ela conecte também de outra maneira. E essas técnicas são boas, por exemplo, estou pensando no que eu uso mesmo no meu dia a dia, assim, né? É isso que eu ia falar. Depois que eu aprendi algumas coisas com o Caio, hein? Não, tipo, eu penso assim, estruturar o movements, por exemplo, eu faço um diagrama. Eu pego e desenho quem que tá, com quem a gente tá falando, consultoria, treinamento e tal. A gente faz isso direto, assim. Né? Quando junta aí o Caio e o Davi é um absurdo, assim. A gente tem que falar, calma, chega. Que tá bom aqui. Mas são por hoje maneiras deu. de organização mental, Exatamente. né? Então, sim. isso é legal de trazer. Outras formas de você produzir conteúdo e você entender o seu contexto. Não precisa ser um texto. Um texto, às vezes, é muito difícil de você mexer. Eu faço muito isso com cursos que eu faço, palestras que eu escuto, desde de jovem, assim, desenhando, assim, falando, isso aqui eu posso aplicar nisso e tal. É uma forma de organização mental, né? Sim. Mas você me falou uma coisa que acho que complemento o que você estava falando, que me fez sentido. As pessoas mais criativas e inovadoras que eu conheci são aquelas que mais conversam, cara. Não, é uma coisa ligada à outra intrinsecamente, assim. Quanto mais A interação, rede, né? mais possibilidade As redes, de né? inovação, com certeza. É a troca, né, cara? É você... Repertório, Repertório, é analisar ambientes e pessoas diferentes, né? falar com gente diferente. Falar junto, né? Tem uma coisa, o Thiago tá falando dos diagramas, né? Todo mundo já tá numa reunião, todo mundo anota, né? Todo mundo pega um caderninho, fica anotando, né? Mas é muito a minha anotação, né? O que eu anotei. Mas tem um monte de plataforma online hoje em dia que permite que você anote junto com os outros. Nenhuma reunião nossa do Movement, a gente não abre lá um aplicativo que a gente usa para ficar jogando, desenhando diagrama junto. E a gente vai desenhando junto, né? Não, É já o pus aqui. Notion, né? Não, é o Miro. Miro? Legal. Mas por que a mania no design do post-it? Post-it é isso com papel. Por que a mania, né? Todo mundo que faz design thinking, design de serviço... Usar os post-it coloridos, né? E por que essa mania? ferramenta. Porque o post-it colorido virou semioticamente um símbolo de inovação. Né? Sim. Você vê um lugar cheio de post-it colorido e fala, que é inovador. E por Os que puffs, tá, né? Coloridos. A galera que tá no projeto de inovação, tem um monte de post-it na parede, pra quê? Não é só pra fazer um cenário bonitinho, né? É porque tá lá um monte de anotação que o cara vai em cima da anotação. Muito interessante, esse tipo de dinâmica social é assim, quando você não faz um tipo de anotação coletiva, as pessoas falam muito, fisicamente, muito assim, quando o papelzinho dela aqui, o caderninho, a prancheta dela aqui, ou o computador dela. Assim que você vai para esse coletivo, as pessoas começam a apontar para o ambiente para falar de conceitos. Porque isso aqui, está apontando para o post-it, Nossa, que interessante. tem muito a ver com aquilo, né? E todo mundo entende o que o cara está falando. Ele não precisa dizer o conteúdo. Ele diz, mas isso não tem a ver com aquilo. Aí o cara fala, por que não? E começa a discutir. Sinapses, né? É muito mais sofisticada a conversa. Muito mais. Do que seria possível cada um com a sua nota. Relatório. Aí prepara. Faz o seguinte, Cada um faz o relatório. Faz o relatório e depois manda. te junta. Ninguém vai ler, quem lê? Não, para. Não. Quem lê? Verdade, ninguém Tem que ler aquilo ali, meu, que tá na parede atrás do cara ali na hora. Sabe quem lê aquilo o já é relatório numa empresa. É verdade. E se você for parar para pensar, são coisas que a gente já está acostumado, né? Muito acostumado. Não né? é mais simples muitas vezes, né? Mas você precisa confiar no processo. Exato. Tem que se pular de É tão cabeça. simples como pegar uns post-it e escrever. É só isso. Por aí. Mas põe aqui, Mas ó. tem- Não bota no seu caderno, põe aqui, ou põe aqui, pra todo mundo ver. Aí a coisa fica Aí bem o cara diferente. escreve em lápis, você fala, não, lápis não dá. Não dá, não consigo Pega ler. uma caneta um pouquinho mais grossa, né? assim. E tem método e vocês chegam em resultados, né? Pô, Porque não, eu é falei super eficiente. que não é importante você pensar no resultado antes, mas você acaba chegando, né? Em resultados, insights. Tem Muita alguns coisa. exemplos, assim? Pô, Eu sei que vocês estão atualmente na Ambima, né? Dando uma consultoria. Sim, Mas sim. assim, do que vocês já fizeram, que ideias legais vocês chegaram, assim? Não só ideias, né? Olha, com o Davi mesmo, a gente fez 2 projetos grandes envolvendo agências internacionais e entes do governo querendo política pública, usando esses métodos. E, inclusive, o contratante fala, escuta, precisamos disso aí do meta-design, porque o meta-design tem esse alcance. É uma facilitação baseada em meta-design, a gente alcança aquilo.
Foi tanta coisa, Thiago. Sim, não, sei lá, a própria- vamos começar a jogar exemplos. A aqui, própria... O próprio produto digital mesmo, que saiu Sim. do programa Foi. do Secretaria de Agricultura, né? A gente não sabia o que ia ser no começo, né? A gente começou... O que deu, O desafio né? era... Sei, O desafio era... a gente não pode ter mais o CEAGESP, porque não podia ir lá fisicamente, né? Mas tinha que digitalizar. circular comida. Mas tinha que circular comida. No fundo, a gente propôs, né, junto com eles, uma plataforma que chamava AgroSP, que era um grande mapa do estado de São Paulo, onde os produtores e os compradores iam cadastrar e as cooperativas, né, iam cadastrar seus negócios ali. Então, um supermercado de Franca, por exemplo, que ele andava 400 quilômetros para São Paulo para comprar no CEAGESP, ele ia poder olhar ali e falar, pô, quem que produz o que eu preciso perto de mim? Que eu não preciso ir até e comprar direto desse cara aqui, né? Uma rede social. Né? Surgiu isso. Faz todo sentido. Porque o CEAGESP é uma rede social. Pô, exatamente. E podia ganhar muita potência com o produto digital em cima, né? O projeto foi lançado pelo governador na época, teve um evento disso, mas depois a secretaria, pelo que eu pesquisei ultimamente, não deu mais andamento nisso, assim, tá meio morto. Mas entregamos lá, tá lá, né? Funciona. Funciona. Então essa coisa evolui para outra coisa, que é difícil Exatamente. saber, né? Os plantinhas que ficaram ali, pô, Nossa, estão lá, né? Exatamente. Mas tem tanta coisa, projetos educacionais, apoio a instituições de ensino que se transformaram durante a pandemia, a gente apoia algumas. Até muito antes disso, né? A gente trabalha apoiando empresas em programa de aceleração, startup. Eu sou um mentor de muita startup. Aí eu falo assim, primeira coisa, vamos fazer um mapa de ecossistema. Agora. Não, eu vou aprender o método primeiro. Você vai aprender fazendo. Vamos lá, já. Vamos começar já. Onde está a sua empresa? Quais são os clientes? Quais são as tecnologias que você usa? Com o que você fala? Onde está o gargalo? E a pessoa, não, mas eu sei. Não, você só sabe vendo. Vamos ver. Eu brinco com o pessoal, você não tem Excel? Você acha normal fazer Excel, né? Toda empresa tem um Excel para fazer controle de fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, modelagem financeira, normal Excel. E o mapa de ecossistema? Não, mas isso aí é, sei lá, é só para ver o que a gente já sabe. Não é. Você vê outra coisa. Cada um enxerga a empresa de um jeito, né? Totalmente. Você podia fazer Excel de cabeça também, não podia? Papel de pão, todo mundo tem o Excel lá, a tabelinha. O mapa de ecossistema é a mesma coisa, tem que ter na parede da tua empresa. Eu aprendi em marketing exatamente isso, com outros nomes, assim. Mas a importância é a mesma. Tem que ter. Tem que ter, toda empresa tem que ter os inputs, os outputs. Exatamente. O que é caixa preta? Tem cabeça da caixa preta. Exatamente. De onde vem essa expressão? Vem da cibernética, que trabalha com diagramas. Caixa preta é qualquer coisa que você não sabe que tá lá dentro. Deixa eu ser direto e reto, que eu sei que vocês vão ter o curso também. Eu trouxe vocês para divulgar também o curso. No curso a gente aplica isso? Sim. Como é que é? Não, eu tava pensando exatamente nisso quando eu tava falando. Porque dá vontade de aplicar, vocês falando. Mas no curso a gente exatamente faz isso. A gente Não, joga não as tem pessoas. teoria. Não tem explicação prévia. Você vai chegar e vai fazer. Aí depois a gente vai conversar sobre isso eventualmente durante o dia, assim. Mas a gente separa ali as principais ferramentas, abordagens. Mas é físico, né? Físico. Tipo, Esse vai ser presencial. Vai ser presencial. Que já aconteceu online na pandemia. Mas assim, eu pego e vou fazer junto com vocês. Vai fazer. Sobre minha empresa, por exemplo, sobre um projeto. Pode ser. A gente tem um momento para discutir isso, né? Para discutir as empresas e como é que a pessoa... sensacional. Problemas que as pessoas trazem. Mas tem um momento que é só experimentar. Tem umas ferramentas que são muito ágeis. O cara percebe, de repente... Você sai de lá com um monte de insights, Sim. quase que uma consultoria também. No mínimo 3 ferramentas você sai sabendo fazer. No mínimo essas 3 ferramentas. A ideia Pra é aplicar, né? A ideia é misturar isso, mentoria, olhar para projeto e também fazer as atividades mais lúdicas, assim, para praticar a ferramenta, né? Então, vão ser 2 dias, né? Sábado e domingo, dia 2 e 3 de dezembro. Eu tô falando de jabá, pode? Pode, claro. Eu ia te perguntar agora quantos dias são, porque... Esse é um curso rápido. 2 dias. 2 dias inteiros, imersão. Não, mas é legal, eu gosto mais assim. Imersão total, sábado Porque aí e você já dorme do sábado por mim pensando. maluco, já chega Acorda cheio de fritando. ideia. Se dormir. Se dormir, o cara... Chega na segunda, né? E vou dar um spoiler também, que sábado à noite vai ter um happy hour legalzinho. Aí assim, vão Dia ter várias 2 de ideias. dezembro, dia happy 2 de hour. dezembro. Que as Ali no melhores Espaço ideias Plex. é na Pra mesa quem- de bar, né? Mesmo para quem não... Vou falar, mesmo para quem não for no curso, pode ir no happy hour à Ah, noite. legal, O legal. happy hour vai ser Legal. abertão, assim, vamos fazer uma festa de fim de ano já, né? Ali no Espaço Plex, né? Espaço Plex na Vila Madalena. Madalena. E aí, o curso a gente tem o primeiro momento que a gente está chamando de café, que vai ser uma conversa mesmo aberta, assim, de mentoria. Então, vai todo mundo ficar batendo papo nos 2 dias, né? Das 9 às 10 é um momento de café. De bater papo, mentoria, trazer projeto, discutir o que está acontecendo e tal. Aí, durante o dia, a gente tem uma programação, obviamente, de passar pelas ferramentas, passar pela abordagem. Obviamente, teremos momentos teóricos também, de conversar
o que a gente fez, né? Mas é muito prático, né? Eu Bota a vejo turma muito lá. isso para as pessoas que estão ouvindo, assistindo. São pessoas que estão em momento de carreira, querem crescer, se destacar. Uma maneira é essa, encontrando soluções. Porque é assim que você Se conectando, destaca. né? Se conectando, encontrando soluções, apresentando, aplicando, né? A gente sai de... Né, tem uma matéria que o Caio lidera lá no IED, que a gente teve a oportunidade de substituí-lo nesse semestre. Instituto Europeu de Design. É uma matéria lá de Legal. Meta Design. E aí é muito interessante. Foi a primeira vez que eu fiz junto com o Davi, que o Caio não pôde esse semestre. E aí é muito interessante, assim. A molecada não, né? Que já é mestrado, assim, pós-graduação. 20, 25. Mas eles traziam... Pô, eu tô tentando isso na minha empresa. Tô tentando fazer De uma isso numa aula pra reunião. outra, Isso que é legal. Que a gente olhou Eu isso vejo isso ontem nos e meus tal. alunos, né? Eles aplicam mesmo, né? E vão... Pô, me ajuda, como é que eu faço isso e tal? Então, você começa a pensar diferente o seu dia a dia, assim. Isso é muito legal. Bom, eu não passei nem seu arroba também, mas tá aqui embaixo seu arroba. Boa. Mas eu acho legal... Thiago Padovan, Isso. todo lugar. E aí eu acho legal o pessoal seguir lá Movements para continuar entendendo mais sobre Meta Design. Vocês fazem lives também e tudo mais. E para quem quiser informações do curso, tem lá, né? A gente faz live porque você manda. Exatamente. Exatamente. Eu Informação falo, não faz falta. live. E o Thiago fez um cupom de desconto para quem tá ouvindo o podcast. Boa, Não lembro, Me mas- lembra. Marketing News. Marketing News. Isso. 15% de desconto. 15? 15% de desconto. Tipo Black Friday, então. Se tiver ingresso ainda, a gente não sabe se vai estar. Porque a gente tá gravando e já tá na metade. já, Mas assim, entre em já. contato com a gente. Mas vai ter outros cursos também. Com certeza, entre em contato com a gente. Pô, a gente dá um jeito ou bota pro próximo curso, com certeza. E eu só vou acabar se vocês prometerem aqui ó, em público, tá gravando, que vocês vão voltar. Pô, Opa. Em outro podcast. Já Vou tá chamar. combinado. Separados, juntos, porque foi muito legal. Tem que trazer o cara. Davi aqui um dia. Davi é uma Exatamente, pessoa tem o Davi também. super interessante. E obrigado por Traga ele. estarem aqui. Dá uma mensagem final aí. Pô, venham no curso. Não tem mais o que falar. Conhecer vocês, né? Não, pô, principalmente Estamos no. aí, Reforçar mesmo. Venha no happy hour pra gente bater um papo e tal. Se não der pena no curso, né? Sim, Na sim. Plex, Vila Madalena, a gente pode colocar ali embaixo também, né? Claro. Bota o endereço ali. E trocar, né? E aprender Sim, mais. sim. Vai Acho estar que tudo nunca, divulgando nunca ali, é né? demais. Tudo tá sendo divulgado no nosso Instagram, nos nossos LinkedIns, né? Então, só seguir lá. É isso aí. TikTok ainda não, né, Gabriel? Ainda não, mas você vai entrar. Vai ter. Eu sou TikTok é grande bom. evangelizador de TikTok no Pô. Brasil. Mas, ó, finalizando, falando, porque senão a Dani vai me matar, que eu nunca falo, se inscreve no canal, porque eu não gosto de falar de se inscreve no canal, acho tão chato. Segue a gente também no Spotify, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, que é importante dar as estrelinhas pra gente lá. E a gente se encontra no próximo. Valeu? Valeu.